Nesse vídeo nós vamos falar do agente de conversação. Na minha opinião, o módulo mais importante que nós temos na plataforma WhatsFlow. Permite que você crie um robô para que ele responda às pessoas automaticamente, sem que você tenha que ter uma pessoa fazendo isso. Vou dar um exemplo. Digamos que você é dono de uma clínica. Você tem uma clínica, você é um profissional da saúde, e as pessoas vão no seu WhatsApp, no WhatsApp da sua clínica, para perguntar: onde fica a clínica? Quanto custa a consulta? Quais os dias que você atende? São perguntas que se repetem, e aí você tem que ter ali alguém, uma pessoa, um funcionário ou mesmo você respondendo. Ah, mas não é uma clínica, é um personal, é um advogado, é um corretor, é uma pequena empresa, é uma loja, é a mesma situação. As pessoas vão até o WhatsApp, fazem perguntas e você tem que responder. Pelos nossos testes aqui, 70% das perguntas se repetem. 70% das perguntas se repetem na maior parte dos negócios. E aí que a gente propõe que você use uma inteligência artificial para responder a estas perguntas que se repetem. Tá? E quando você assina a plataforma WhatsFlow, você está usando uma das melhores inteligências artificiais que tem no mundo. Existem 4 inteligências artificiais que realmente são completas, que tem muito dinheiro investido nisso e sempre sendo investido, né? É a inteligência artificial da IBM, lá o Bluemix, a do Google, a da Amazon e a da Microsoft. Nós usamos uma delas, a gente não fala qual, porque é uma questão estratégica, os concorrentes estão sempre de olho, querendo copiar, então a gente não fala qual, mas a gente usa uma delas. Quando você assina o WhatsFlow, é isso aí, você está usando uma das melhores inteligências artificiais do mundo. A gente criou uma capa gráfica que facilita a sua vida. Você não tem que contratar programador, ficar fazendo integração, dar suporte, isso é tudo com a gente, ok? Só tem que tomar um cuidado aí para não confundir inteligência artificial com um chatbot simples. Por exemplo, o ManyChat. As pessoas comparam preço, às vezes, mas o ManyChat é mais barato que o WhatsFlow. Mas o ManyChat não chega nem perto do WhatsFlow. O ManyChat, você digita isso, ele faz aquilo, você digita ele faz aquele outro. O WhatsFlow, ele tem um negócio que as inteligências artificiais profissionais têm, que é o NLP, Natural Language Process, ou seja, a capacidade de reconhecer linguagem natural. Então você digita lá uma frase, ele consegue entender o que você quer com aquela frase e te responde. Só que isso não é mágico, tem que ter ali você tem que treinar a sua inteligência artificial, o seu agente de conversação. Como é que a gente faz isso? Todo agente de conversação, você deve pensar qual é o objetivo de negócio do meu agente. É oferecer ajuda? É vender produtos e serviços? O que eu quero que o meu agente faça? Eu quero que ele responda aos meus pacientes? Eu quero que ele responda aos meus futuros clientes? Então você tem que definir isso. Mas eu não posso fazer as duas coisas? Pode, mas comece por uma. Comece definindo o primeiro objetivo, o objetivo primário do seu agente. E aí você vai para o segundo passo. A estrutura de um agente de conversação basicamente é essa aqui: frases de usuário, intenção e resposta. Ou seja, a primeira coisa é mapear as frases desses usuários, o que eles digitam lá no seu WhatsApp. Depois, associar essas frases a determinadas intenções e ter uma resposta para cada intenção. O que é uma intenção? O Alexandre está falando muito de intenção. O que é uma intenção? Uma intenção é um propósito, é aquilo que se pretende, é aquilo que se pretende fazer. É aquilo que se pretende alcançar. Então, quando alguém vai no WhatsApp da sua empresa, aquela pessoa tem um propósito, ela tem um desejo, ela tem uma intenção. Saber quanto custa o seu produto, saber que dias você atende, saber onde é que fica o endereço, enfim. Então, o que a gente tem que fazer é pegar o celular, pegue aí o seu celular, entre no WhatsApp e comece a verificar que tipos de frases as pessoas normalmente escrevem lá. Você vai perceber que uma intenção básica que todos os WhatsApps têm é a intenção que a gente chama de boas-vindas, ou cumprimento, né? O cumprimento inicial, a gente chama de boas-vindas. É a primeira intenção, inclusive, que você tem que digitar aí. As pessoas sempre que começam uma conversa, elas digitam: oi, e aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, como vai? Então, mapeie isso, já programe aí, faça agora isso, né? Mapeie aí essa intenção. Crie uma intenção chamada boas-vindas
e dê uma resposta. A resposta que a gente sugere como exemplo é essa aqui. Olá, percentual action underline 0, percentual, o que significa esse comando? Esse comando é que ele pega o nome que a pessoa gravou lá no celular e chama a pessoa pelo nome. Então ele vai dizer, olá Alexandre, sou o chatbot com inteligência artificial da WhatsFlow. Estou programado para apresentar a plataforma e dar suporte. Basta digitar, conhecer a plataforma, suporte. Quando eu coloco uma palavra entre asterisco, ela aparece negrito lá no WhatsApp da pessoa. Então eu digo para ela o que eu consigo fazer e pergunto o que ela quer. Isso aqui é um truque para você conduzir a conversa. Isso é importante fazer isso. Eu digo para ela o que eu cumprimento ela e digo para ela o que o meu robozinho consegue fazer e pergunto o que ela quer. Então se ela disser, estou com um problema, preciso de suporte, quero suporte, ele vai ativar essa intenção. Se eu disser para ela, como funciona o WhatsFlow? Quanto custa o WhatsFlow? Ele vai ativar isso aqui. Então nesse caso aqui eu tenho 3 intenções apenas. Certo? Vamos prosseguir. Bom, mas Alexandre, vamos lá então, vamos sair da teoria e vamos para a prática. Como é que eu começo a programar o meu chatbot aqui, o meu robô? Simples, pega o seu celular e começa a navegar nele ali nas conversas, no log de conversa e começa a separa numa folha, faz uma planilha aí e começa a separar as frases que as pessoas digitam. Tá? Não se preocupa ainda em classificar essas frases, faça uma lista dessas frases. Eu sugiro fazer uma planilha com 3 colunas, frases de treinamento, escreva aí, intenção e resposta. Primeiro passo é colocar todas as frases que você encontra lá no seu WhatsApp. Tá? Depois, cria a primeira intenção que é de boas-vindas. E aí separa tudo que você entende que é um cumprimento inicial. Oi, bom dia, boa tarde, como vai? E deixa ali naquela intenção. Ó. Então nós já temos a primeira intenção, que é boas-vindas. Pode usar esse exemplo aqui que a gente dá, que é o que eu disse ali, sou o chatbot com inteligência artificial, tá? E vai completando as outras intenções. Quando você tiver uma lista de várias frases, você tem que fazer um raciocínio que é classificar essas frases. Essas frases aqui se referem a planos e preços. Essas frases aqui se referem a suporte. Essas frases aqui se referem à intenção. Ao final deste exercício, você vai ter lá uma meia dúzia de intenções, uma resposta para cada intenção. Vamos ver como é que isso funciona lá na plataforma. A gente vai lá em agente. Então aqui eu tenho as minhas intenções. Para criar uma intenção eu tenho 2 formas. A forma de lista, que é essa aqui, e a forma do modo criador, que é uma versão até bem recente, que vai ajudar muito você a entender a estrutura do seu agente de conversação. É bem legal isso aqui, a gente investiu muito tempo para criar esta forma visual aqui, esta forma gráfica para você entender o seu agente. Vamos começar pelo modo básico, tá? Digamos que eu queira criar uma intenção aqui para dar o endereço para o meu cliente. Então eu clico aqui em nova intenção, coloco aqui endereço. Sempre as pessoas perguntam o que é contexto indefinido. Coloque sempre não. Você só vai ter uma intenção de contexto indefinido, tá? Que eu vou explicar depois o que é. Sempre coloca não e clica em cadastrar. Cadastrou a intenção endereço e aqui eu coloco as frases de treinamento. Por exemplo, eu coloco onde fica? Fica a empresa de vocês. Coloco ali. Qual o endereço? Tem gente que coloca endereço. Gostaria de saber o endereço. Onde vocês estão localizados? Coloquei aqui algumas frases. Tá? Não coloca menos do que 4, 5 e não mais do que 6, 7. Tá? O ideal é 6. 6 frases aqui está muito bom. Coloquei aqui as frases de treinamento, as frases que possivelmente a pessoa vai digitar lá do outro lado. Tá? E aqui, clicando no maisinho, eu vou colocar a resposta. Estamos localizados na Carlos
Gomes, número 1000 em Porto Alegre, RS. Tá aqui a resposta. Tá aqui a resposta. Ah, mas eu quero dar uma resposta melhor aqui, eu quero botar uma imagem. Beleza. Edita aqui. Você pode colocar uma imagem, pode colocar uma mídia também, ó. Então seleciona aqui. Digamos que você queira... Vou usar uma imagem que eu já tenho aqui, tá? Vou usar essa aqui mesmo. Ó. Salvo. Podia colocar foto lá do prédio, enfim, a fachada do seu estabelecimento. E ele já pega ali. Ó, estamos localizados na Carlos Gomes. Um outro truque também é que dá para botar aqui o link do Google Maps para a pessoa clicar e já entender onde fica o endereço. Então, acabei de criar uma intenção aqui, que é a intenção endereço. É isso que você tem que fazer. Você vai pegar lá todas aquelas frases, né, e vai criar as intenções. Só que tem uma outra forma também de criar as intenções, que é clicar no modo criador, e aqui você vai trabalhar de forma gráfica. Esta visão é uma visão fantástica para a gente poder planejar o nosso robô de atendimento. Tá? Então eu posso diminuir aqui para ter uma visão completa. Ó. Aqui. Então esse aqui é o meu robô, aqui é o robô da WhatsFlow. Tá? Olha aqui onde é que está a de endereço, ó, a intenção de endereço. Aí está aqui as frases de treinamento, eu já enxergo as frases de treinamento e eu tenho, para esta intenção, eu tenho uma resposta, que está aqui. Tá? Eu posso clicar aqui, ó, e posso, direto ao clicar aqui, eu já edito isso aqui. Ó. Eu entro no modo de edição, altero essas frases, quando eu clico em salvar, eu volto ali para aquela visão. Tá? Isso aqui é muito legal porque me dá a condição de enxergar o todo. Ah, eu quero incluir mais uma frase de treinamento, eu clico aqui, já abro direto aqui para incluir, certo? Agora no próximo módulo eu vou ensinar como é que você cria intenções complexas, ok? Assista o próximo vídeo.